sempre se mostrou: eu não perdi o controle de nada. Por mais que o mundo foi entregue a Satanás, porque a Bíblia cita que o próprio Evangelho vai dizer: lá vem o príncipe deste mundo. Satanás é tido como um príncipe desse mundo. Satanás tem a jurisdição, mas é Deus que tem o domínio de todas as coisas, até mesmo do diabo, e você vai perceber isso hoje. Amém? Responsabilidade humana é quando nós estamos nesse ambiente de um Deus soberano e entendemos que precisamos ter ações, precisamos ter uma vida e caminhar nesse lugar. Na primeira mensagem eu falei sobre Jeremias 18, o vaso nas mãos do oleiro. Então, Jeremias ele tem uma imagem de um Deus que é soberano e que está com um vaso nas suas mãos, só que esse vaso se estragou. Então, a responsabilidade nossa como vasos é estar nas mãos dele. Mesmo que você se estrague, o pior é estar fora das mãos de Deus. Por isso que ele vai dizer: será que eu não posso refazer você, ó Israel, assim como eu fiz com esse vaso? Então existe uma palavra de Deus ainda para nós. Ele pode nos refazer e fazer todos os dias. Amém? Então, creia nessa verdade no seu coração. Aí nós, na segunda mensagem, falamos sobre a caixa da promessa, né? E como essa mensagem também falou meu coração sobre carregar a caixa. Talvez você está aqui e fala: pastor, me interessei por esse assunto. Vai lá no Spotify, vai lá no YouTube, Família Alicerce, você vai ter a série lá. E nessa mensagem nós entendemos que se nós estivermos carregando tudo aquilo que Deus falou para nós e sermos responsáveis, nós viveremos a totalidade de toda a promessa. O povo de Israel, eles olhavam para a caixa e a lembrança era: nós sairemos daqui, porque José disse: quando o Senhor intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Amém, gente? E hoje eu quero falar sobre o altar das cinzas. Já estivemos uma manhã maravilhosa. Irmãos que tiveram aqui pela manhã falaram: pastor, nós vamos voltar à noite, porque foi uma mensagem que Deus falou no nosso coração, e eu quero aqui partilhar juntos com vocês desse pão. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Jó, capítulo 1. Versículo 20. Antes de ler o texto com você, todo mundo já ouviu essa passagem, não é, gente? Todo mundo já leu essa passagem. Eu não vou pregar nada novo aqui, mas eu preciso trazer uma reflexão para nós. Falei de manhã e repito: nós estamos vivendo num tempo onde nós temos informações rápidas, moveres rápidos, e muitas das vezes no culto nós estamos tão cansados que nós não conseguimos mais meditar. Um dia o pastor Alex veio aqui e falou bem assim: pelo menos eu, dormiu no culto, né? E foi verdade, ele falou: então pelo menos você vem para o culto, se dormir tá tudo certo. Mas o problema é você perder a mensagem. O problema é que se você cai, você se perde dentro da mensagem. Deus pode encontrar, Ele é sempre soberano. Mas eu não quero que você hoje, pastor Everaldo pregou aqui, né, terça-feira sobre Eutico. Foi linda a mensagem. E nós não queremos que você perca essa mensagem, amém? Então, gente, em nome de Jesus, acorda, homem, acorda, mulher, e vamos para cima. Sabe por que você dorme no culto? Pode explicar? Posso? Porque você se acomoda. Você fica aqui, posição de descanso, aí você vai. Se você levantar um pouquinho seus ombros, mexer a cabeça, sabia? São técnicas, você não vai dormir. Mas você se acomoda, né? Eu falei quando a gente comprou essas cadeiras aí que nós ia botar choque nelas, né? Para você não dormir. Então, gente, amém? Você está num culto, amém? Você não está num conto de fadas, não. Então, deixa para dormir em casa, Cinderela. É Cinderela que dormiu? Bela adormecida. Tá vendo? Para te acordar, para te acordar. Antes de eu pregar, você conhece... Fala, pastor, você está enrolando hoje, hein? Não.
É tudo para você acordar e meditar. Antes de ir pregar, você conhece essa passagem através de canções, não é? Talvez você conheça aqui, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem por bens materiais. Eu adoro por... Eu sou dele, tudo é dele. Jó? Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Mas não precisa cantar essa parte, fica tranquilo, espera. Talvez você conheça essa passagem por outra canção, né, Dani? Qual é a outra? Jó lançou-se sobre a terra, Rose Nascimento. falou para todo o inferno escutar. Ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Eu falei de manhã, Raquel, pastora Raquel, que quando minha mãe estava lá na sala ouvindo essa, eu estava lá no quarto ouvindo a outra em Ré maior, Dani. Hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó. Hoje eu acordei me sentindo ó, meu Deus, tenha dó de mim. Aí minha mãe tava lá ouvindo o Rose Nascimento, né, mãe? E eu lá, e minha mãe... hoje a irmã até falou, pastor, você acaba com sua mãe. Eu falei, não, gente, é um exemplo bom, né, mãe? E tadinha, minha mãe falava, meu menino, você tá escutando essas bandas aí? Era fruto sagrado, mas para minha mãe era fruto estragado, entendeu? Porque os homens com aqueles brincão, loucão, mas toda palavra comunicava ao nosso coração. Canções, elas nos trazem memórias, tempos, e como eu sou grato por ter vivido tanta coisa, né? E olhar para essas gerações e ver o que o Senhor está falando. Então, Jó capítulo 1, versículo 20 vai dizer: ao ouvir falar isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra. E em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? 22. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Projeta para mim Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 vai dizer assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a ti, Espíritos. Não é isso? Romanos vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, quando a Bíblia fala e Paulo vai dizer que todas as coisas, Paulo não está dizendo que todas as coisas boas cooperam para o bem. Paulo só está dizendo que todas as... E todas as coisas, ela compreende muita coisa. Porque pode ser coisa boa, pode ser coisas ruins. Quando Jesus foi traído por Judas, foi coisa boa? Não, mas contribuiu para um propósito. Quando Jesus
foi ali olhado, na verdade, e Pilatos se exime da sua responsabilidade e lava as mãos. Foi uma coisa boa? Não, foi ruim. Jesus foi cuspido, traído, mas tudo isso contribuiu para o propósito. Só que nós vivemos num tempo da teologia humanista, da teologia triunfalista, que fala para nós só de coisas boas, só de pregações aonde o céu vai te dar, o céu vai mover. E eu estava falando de manhã, a gente não parou de pensar como cristão. Nós agora estamos envolvidos, né, em situações como a gente vê por aí, né, em lugares que a gente vai pregar. Olha o anjo ali atrás e, meu Deus, a igreja vira sabe, aquele mover. E você fala, meu Deus, será que só porque a gente falou que viu um homem de branco, virou esse negócio todo? Será que nós não estamos mais sendo seres que meditam na palavra, que ouvem a palavra? Será que nós estamos deixando esse ambiente para se envolver simplesmente em questões sensacionalistas ou sensitivas, né? É aquilo que eu sinto, né? Eu canto porque eu sinto. Eu adoro porque eu sinto, né? Eu falo, não, querido. Quem crê em Deus, quem crê nos atributos de Deus, quem sabe quem é Deus, adora pelo que Ele é. Não foi isso? Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele. Mas por que no culto, muitas vezes, a gente não quer adorar pelo que Ele é, a gente quer adorar pelo que está acontecendo, se arrepiou, se eu vi. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse texto nós enxergamos o maior exemplo de adoração. Alguém que adorou mediante a todas as coisas. Eu quero declarar que nós seremos uma geração, querido, que não vai ter medo das coisas, porque quando nós olhamos para as coisas, nós vamos olhar e saber, eu tenho um Deus que é soberano, eu tenho um Deus que cuida de todas as coisas, Ele não dá prova que eu não possa suportar, Ele não dá situações que eu não aguente. Então Deus está falando para mim e para você, hoje é uma noite onde Ele quer que você adore mesmo em meio às cinzas. Jó levantou um altar em meio às cinzas. Mas vamos lá, se todas as coisas cooperam, a Bíblia vai falar que Jó 1:1, vamos lá em expositivo comigo, mídia. Jó 1:1 vai dizer que na terra de Uz, eu estou com Uz dos caldeus na cabeça. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Preste bem atenção, não cita de onde Jó veio. Gênesis 46 vai até falar de um Jó, mas não é comprovado teologicamente que esse Jó lá de Gênesis é esse Jó que está sendo falado aqui. Mas eu quero me ater e ver que Jó aqui, ele não é lembrado por quem eram seus pais, quem era sua mãe, o que ele tinha, qual era a infância. Mas fala da terra. E Uz, segundo a teologia e estudo, era uma cidade pagã. Então, provavelmente, Jó não era um judeu. Só que isso, eu só estou te dando o provável que não era. Independente se Jó não fosse judeu, pastor, eu estou na igreja sem nem quem é judeu, povo escolhido, aquele que veio, gentil, aqueles que não eram, mas Deus deixou entrar depois, serem enxertados na videira. Mas eu estou diante de um homem que mesmo vivendo numa terra que era pagã, ele vivia o propósito de Deus. Está na soberania de Deus e você viver a sua responsabilidade é você entender que, como José, eu posso estar no Egito, mas o Egito não está dentro de mim. Eu posso estar em Uz, mas Uz não está dentro de mim. Eu posso estar dentro da cultura, mas a cultura não está dentro de mim, porque eu carrego a cultura do céu. E a primeira coisa que a Bíblia vai colocar não é o que Jó tinha. Ela vai falar do que Jó na verdade, do que Jó era. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal.
Enquanto a terra falava de bens, do que ele tinha, Deus, primeira coisa, disse quem ele era. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de tudo que você tem, Deus quer te mostrar quem você é. Às vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa, e não estou falando que é errado, mas você, quem é você? Porque quando você chega no lugar que você quer, muitas das vezes você não consegue usufruir, contribuir, servir, porque você não sabe quem você é. A gente vê muitos jogadores de futebol, vou usar esse exemplo perto da Copa, o cara chega, tem sucesso, e daqui a pouco o cara está envolvido em tanta coisa. Nós já vemos relatos de jogadores que nem se contentaram com as mulheres que tinham, e se envolveram em tantos, uns estão presos. Aí eu penso junto com vocês, o cara teve ou não muita coisa, mas quando ele chegou nesse lugar, quem ele era? Por isso que Deus, ele quer forjar você, porque o céu primeiro fala de quem você é, para depois dizer o que você tem. Jó era íntegro. Jó era o quê? Gente, Jó era tão íntegro que tem versículos como Jó 31:1, que Jó vai dizer assim: eu fiz acordo com os meus olhos para não olhar para as moças com cobiça. Jó 31:1, ele vai dizer isso. Isso é um sinal de um homem íntegro? Sim. Porque íntegro é ser inteiro. Íntegro é você olhar para os puritanos ingleses, os homens, a palavra puritano eram os homens ingleses que eles tentavam ser tão íntegros, tão completos, que eles fabricavam cadeiras. E eles diziam assim: quando fabricarmos as cadeiras, mais do que tomar cuidado com a parte de cima, aonde o homem vê e senta, vamos também ser excelentes na parte de baixo, porque na parte de cima o homem vê, na parte de baixo Deus vê. Então nós não queremos só honrar os homens, nós queremos também honrar a Deus. Já viu, às vezes você pega um material e você fala: nossa, por fora é bonito, mas você pega por dentro feio, mal cuidado. Mas você pega um material e você fala bem: nossa, por dentro, por fora, a caixa. É isso. É um cara que está dizendo assim: eu não quero andar com a gasolina adulterada para dar problema no motor. Eu quero ser íntegro, justo, que não erra, justiça de caminho. Apesar que a justiça humana nunca se compara com a justiça de Deus. Só que ele fala: temente a Deus e evitava o mal. Tem versículos, você pode ler Jó inteiro. Se você não leu, leia. Gente, esses dias lá em casa, e eu falei: Bela, eu vou ter que fazer um estudo sistemático com você. Se você quer, a Bela, ela arrumou um negócio com o livro de Jó, que ela leu Jó, aí fica me perguntando: pai, quem é o Leviatã? Pai, eu quero descobrir quem é o Behemote. Pai, quem é isso, quem é aquilo? Eu falei bem assim: minha filha, o livro de Jó é um livro tão escorregadio. Como assim escorregadio? É porque é um livro, gente, de muita sabedoria. É um livro que você lê e daqui a pouco você fala: meu Deus, Jó está falando de astronomia, Jó está falando de ciência, Jó está falando de gestação, Jó está falando de mineração, Jó está falando tanta coisa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jó era um homem que Deus falou sobre ele. A pergunta que eu te faço: o que Deus sabe sobre mim e você? A minha responsabilidade é sua, é ser íntegros. Talvez como os puritanos, na frente dos outros eles veem, mas atrás Deus me vê. Nós falamos na aula de liderança, o que sustenta uma liderança é o quê? Caráter. O que sustenta uma liderança não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu jejuo, isso contribui para uma liderança, mas se eu oro, jejuo, e eu não sou um homem de uma mulher só, se eu não sou um homem que estou caminhando em Jesus e tal, tudo isso cai, porque o caráter sustenta o que Deus tem nos dado nesses dias. Amém? Vocês estão comigo? Então, o céu sempre valoriza quem você é antes daquilo que você possui. Vamos lá, segunda parte.
Depois de falar quem ele é, Deus vai falar o que ele tinha. O que já tinha, gente? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500. Dizem na época que quem tinha um jumento, o cara já era rico. Imagina quem tinha 500. Imagina quem tinha 7.000 ovelhas. Imagina quem tinha empregados, colaboradores. A Bíblia é categórica e afirmativa em dizer que Jó era o homem mais rico, mais importante do Oriente. Deus tem problema com o dinheiro? Não. Quem tem problema com o dinheiro muitas vezes sou eu e você. Porque o problema não é dinheiro no bolso, o problema é dinheiro aonde? Porque no coração você vai saber gerir, você vai saber contribuir, você vai saber, organizar, você vai ser um homem como Jó era. Gerou trabalho, gerou serviço, a sua família era bem cuidada. Então, agora nós falamos do que Jó tem. Jó caminha como um homem responsável, sim ou não? A Bíblia vai dizer que Jó, além de tudo, tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, isso mostra algo para mim, que o homem era de Deus. O homem tinha dinheiro. O homem tinha uma família linda. Eu falei de manhã, só faltava a Bíblia dizer que Jó era o mais belo, né? Porque você olha para uns assim, tem dinheiro, mas é feio, né? Não tem harmonização facial que dá jeito, gente. Não tem, né? A mulher tentou no homem lá, mas até deu uma melhorada, mas... Pastor chamando os outros de feio, gente. Tanta gente já me chamou de feio. Esse dia nós estávamos no Rio, né? E eu falei, gente, em Vitória, se fosse o povo de Vitória no Rio, o povo do Rio não tem esse negócio de bullying com eles, não. Desde pequeno eles crescem desenrolado com esse negócio, zoando um outro. Eu falei bem assim, misericórdia, tava lá na mesa, lá, né, Dani? Com os pastores lá. Falei bem assim, é desse jeito. Mas amém. O homem tinha muitas coisas. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jó vivia numa responsabilidade. Você quer saber qual é? Jó tinha tudo. Mas, mesmo tendo tudo, tudo não tinha ele. Era responsável com o que ele tinha. Jó tinha filhos, e por ter filhos, a Bíblia vai dizer que Jó, ele orava, ele acordava. O versículo 4 vai dizer que seus filhos davam banquetes, cada um de uma vez. Se ele tinha 10, vamos colocar se for os 10, se for só os homens, vamos botar os 10. Tinha festa na casa de Jó, né? Tinha festa direto no AP de Jó. E no AP de Jó, quando a gente olha, Jó todos os dias, ele mandava chamá-los, fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos filhos, pois pensava, talvez meus filhos, ele pensava, meus filhos tenham lá no... Ele não está falando nem assim, gente, meus filhos tomaram todas, meus filhos foram para a imoralidade. Não, ele está falando assim, talvez lá no íntimo deles, eles pecaram e amaldiçoaram a Deus. E essa era uma prática de vez em quando de Jó, não é isso? Era uma prática constante. Jó era ou não era responsável? Gente, quando eu olho para Jó, isso acende uma responsabilidade. Eu falava de manhã, eu sou de uma época onde minha avó, a minha mãe, quantas das vezes eu acordava de madrugada e eu acordava só com um barulho assim, ó, e não sei o que, com a mão na minha cabeça, e eu olhava assim e falava assim, meu Deus do céu. Só que nós estamos perdendo isso. Quem é dessa época aqui, gente? Alguém? Muitos dessa época. Que os pais declaravam sobre a vida dos filhos, porque os pais, meu Deus, guarda o meu filho. Só que a gente está vivendo tão cansado, o mundo pós-moderno.
tem deixado a gente tão morto, tão cansado. Pastor, acordar de madrugada, botar a mão na cabeça dele, meu Deus, ao invés de abençoar, vou acabar amaldiçoando. Estou com tanto sono, eu estou ruim, e a gente vai se perdendo em meio ao propósito. A gente vai se perdendo em meio à responsabilidade. Gente, e tem coisas que é responsabilidade. Tem coisas que é você dizer assim: hoje nós apresentamos a Cecília, é um presente que Deus deu, então eu preciso ter responsabilidade. Quando você não quer perder o emprego, você tem o quê? Responsabilidade. Quando você não quer perder um casamento, você tem responsabilidade. Porém, nós estamos vivendo numa geração irresponsável. Uma geração que não mais declara sobre os filhos, uma geração que tem entregado os filhos para a internet, tem entregado os filhos para tantas coisas e não tem entregado a Deus, que não tem declarado Deus. Mas eu quero crer que Deus está levantando homens e mulheres que serão responsáveis. Quinta-feira estávamos aqui com os homens e cantávamos: nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Para a chama não apagar, o sacerdote tinha que tirar as cinzas e colocar lenha todos os dias. Isso era uma prática, mas por que a gente não é constante? Porque a gente está vivendo num mundo de velocidade, rápido. E cansa a gente. Cansa, o GPT cansa. Antigamente era abrir o livro, era escrever. Hoje não, o GPT me entrega tudo. E querido, uma coisa que eu tenho que colocar na minha mente é: posso ser arcaico, posso ser antigo, mas ainda eu vou ser o homem que anota no caderno, o homem que vai para os livros e vai para a Bíblia. O GPT pode me auxiliar, mas não é ele que não é ele que dá a teologia dessa igreja. Não é ele que dá as palavras dessa igreja, é o céu que dá as palavras. Então, nós precisamos ser uma geração movida pelo céu, não movida pelo mundo pós-moderno, amém? Que Deus te levante, que você seja usado e seja cheio do Espírito Santo, que você seja responsável, até mesmo com ferramentas que são muito boas, como a IA, para talvez trabalhar, fazer, mas que você não vire refém. Ainda existe uma criatividade do céu, ainda existe um pensamento do céu que a IA não tem, ainda existe uma estratégia do céu que a IA não vai te dar, é só Ele que vai te dar. Tá, vocês estão comigo? Preste bem atenção. Eu te falei que Jó era íntegro, Jó tinha dinheiro, Jó tinha filhos, Jó orava. E por que chegou a tentação ou o problema na casa de Jó? Jó era muito íntegro, gente. Sabe o que isso mostra para mim? Que não é nem a integridade, não é nem a sabedoria, não é nem a riqueza, não é nem o amor que a gente pode ter e cuidado pela nossa família. Nada. Quando Deus tem algo para cumprir, é Ele quem faz. E o livro de Jó é um livro que gera uma tensão. Porque nós estávamos cantando a canção aqui, né? E... poxa, por que nós não cantamos? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. É bonito. Mas bonito cantar. Será que é bonito viver? No auditório aqui eu sei que tem pessoas que perderam coisas, que perderam filhos. Mas eu creio que hoje o céu tem uma palavra para o seu coração. E mais do que perdas, Deus ele quer te ensinar qual foi o propósito de tudo isso que Ele fez. Porque a Bíblia vai nos dizer, vamos lá gente, eu estou com pouco tempo. A Bíblia vai dizer, certo dia, versículo 6, os anjos vieram apresentar-se. E quando eles vêm, Satanás vem também junto a eles. Eu queria ter tempo para a gente apresentar toda a exposição, mas a palavra Satanás ali é a palavra Satã. Satanás, ele chega como alguém, e Satã no original ali é alguém que é como um advogado. Ele vem para, na verdade, um acusador, desculpa. Ele vem como alguém para acusar e para requerer
algo que é dele. Jó foi escrito em que época, gente? Provavelmente essa história é da época dos patriarcas. Por quê, pastor? Pela forma que Jó sacrificava, pela idade que Jó morreu, calculando mais ou menos a idade, Jó não viveu num tempo depois, Jó viveu lá no início, provavelmente quando Abraão morreu. Só que nessa época, o homem tinha entregado o domínio ao diabo, sim ou não? Deus disse para o homem: vocês vão governar, vocês vão dominar. Só que, porém, quando Adão, ele peca, eles entregam o domínio. E Satanás é chamado príncipe do mundo. Satanás, ele é chamado de aquele que vai ter essa jurisdição. E Satanás chega lá em cima, como alguém que chega para acusar. Porque a gente lê nessa tradução, gente, e parece que é Deus que quer, tipo assim, simplesmente, vou botar Jó à prova. Não. Deus estava querendo resolver um problema. Deus estava querendo, numa disputa ali, teológica, se assim eu posso dizer, mostrar para Satanás: ainda tem homens que permanecem. Satanás, você está na sua cabeça a referência de Eva, que caiu, de Caim, de tantos outros, mas ainda existe alguém que é justo. Sabe como a gente prova isso? Me pergunte como. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Um dia Deus está falando para Judá sobre todo o sistema que viria sobre eles de opressão e do que eles já estavam vivendo, e que eles não se livrariam disso. E a Bíblia vai dizer assim: mesmo que esses 3 homens, quem? Estivesse nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si, declara o soberano Senhor. Sabe o que está dizendo? Mesmo que Judá estivesse, e esses homens estivessem lá, e só iam salvar eles, porque Noé foi íntegro na sua geração, Daniel não se perdeu na Babilônia, Jó foi paciente em meio à tribulação. Sabe o que Deus está querendo mostrar? Satanás, ainda existe alguém que permanece. Sabe o que eu estou querendo crer? Ainda tem uma igreja que permanece. Permanece, por quê? Porque quando a gente olha, vamos lá, gente, o céu conversa sobre você. O céu, porque Deus começa a conversar: viste o meu servo Jó? Viu como ele é íntegro? Viu como ele é justo? Viu como ele é temente? Viu como ele evita? E Satanás, ele vai no versículo 9 dizer assim: será que Jó não tem razões para temer a ti, Deus? Respondeu: acaso não puseste uma cerca em volta da família dele, de tudo que ele possui? Tudo mesmo tens abençoado, tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele o amaldiçoará na tua face. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Satanás fala bem assim: será que ele não ama mais a cerca do que o Senhor? A pergunta que soa para mim e para você hoje é: dentro dessa responsabilidade, será que você não ama mais a cerca de Deus do que o próprio Deus? Quem tem te separado do amor de Cristo? Quem, gente? Porque às vezes eu vejo pessoas deixando o evangelho, deixando o ambiente de congregação. Porque fulano fez isso comigo. Porque eu estou frustrado com isso, com Deus. Meu Deus, e quando eu olho para a história de Jó, eu falo: meu pai, não dá para a gente sair da sua soberania por causa de coisas pequenas, por causa de coisas que nós colocamos na nossa mente, até mesmo por causa de coisas que têm sentido, enfermidades. Porque Jó está perguntando, na verdade Satanás está perguntando: será que ele não ama mais a cerca do que o próprio Senhor? E Deus dá permissão para ele tocar. E quando ele toca, vamos ser direto? E quando ele toca, você sabe, 4 vezes. Primeiro vem um que vai dizer assim: os seus bois, os sabeus vieram e atacaram os seus bois, mataram seus empregados, só sobrou. Eu estou precisando dormir para acordar e pregar. Só sobrou eu.
Quando esse que sobrou começa a falar, ele vai dizer que fogo do céu caiu. E o fogo do céu consumiu. E vai falar ovelhas, camelos. Enquanto ele estava falando, o outro vem, Jó. Sabe de uma coisa? Os caldeus vieram e eles estavam divididos de 100 em 100. E eles também acabaram com isso lá na sua casa. Só que daí da quarta e última vez aparece outro e fala, Jó, um vento soprou. E esse vento destruiu a casa e matou os seus filhos. Gente, será que Jó deu tempo de respirar? Jó capítulo 9, versículo 18, vai dizer que não. Jó 9, 18 vai dizer que nem respirar ele pôde, porque não permitir respirar ou recuperar o fôlego, mas ele foi afogado em meio a todas aquelas informações, e eu imagino a cabeça daquele homem. Porque quando o primeiro aparece e diz assim, ah, você perdeu os bois. Eu imagino o Jó falando bem assim, perdi meu trabalho. Quando vem outro falando bem assim, ah, você perdeu, sei lá, as ovelhas. Perdi meu sustento. Perdeu os empregados. Perdi minha força de trabalho. Mas quando aparece e fala bem assim, seus 10 filhos morreram. É como o Jó dissesse assim, perdi a minha vida. Porque se a morte de um filho dói, imagina de 10. Queridos, você não sofreu como Jó. Eu não estou sofrendo como Jó. Por que a gente não ama o Senhor de todo o coração? Pastor, mas eu sofri, eu tenho marcas. Mas o Senhor está dizendo para você, existiu um homem que sofreu muito mais. E que daqui a pouco ele foi responsável, sabe como? Deus está cuidando. No sair do ventre da minha mãe, sem roupa, sem nada. Sabe o que Jó faz? Ele raspa a cabeça. A Bíblia vai dizer no versículo 20 que ele rasgou as vestes. Gente, para um judeu rasgar as vestes, ele está em extremo contrito e humilhação. Ele está como alguém que está dizendo assim, eu não tenho mais nada. Por isso que talvez para você lembrar, quando o véu do templo é rasgado, a cultura judaica vai dizer que é como um Deus que está extremamente triste, aflito, porque o seu filho morreu e agora o seu filho foi entregue ao mundo. Então deixa eu te falar uma coisa, Jó está dizendo assim, eu não tenho mais nada, eu entreguei tudo, mas a única coisa que eu tenho, Senhor, eu te dou. Ele se prostra, ele se ajoelha, não como eu estou ajoelhado. A Bíblia vai dizer que a cultura judaica, eles colocam a boca no chão, e Jó se coloca no pó, para dizer assim, é do pó que eu vim, é do pó que eu voltarei, mas eu não deixarei de ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Sabe o que eu estou te falando? Eu estou aqui, querido, para te ensinar a ser responsável em meio aos problemas. Não foi nas cinzas que Jó levantou um altar de adoração. Foi porque vai dizer, a história vai dizer que quando Jó, ele está ali naquele lugar, realmente ele se rasga. A palavra no original é prostrar-se. Ele está se dizendo, Senhor, eu tenho só isso aqui e eu me entrego por inteiro porque eu já não tenho mais nada. Eu entregava meus filhos a Ti, eu entregava minhas finanças a Ti, meus empregados, mas agora eu me dou por inteiro. E a Bíblia vai dizer que em tudo Jó não pecou e não culpou a Deus. Querido, o que a gente tem feito? Porque, caminha comigo, preste atenção. A Bíblia vai dizer que logo depois, Satanás aparece e fala bem assim, toquei em tudo que ele tem. Mas agora eu quero pele por pele. Deixa eu tocar nele. Porque uma coisa é eu tocar no que ele tem. Agora deixa eu tocar nele, no corpo,
E Deus fala, toca, só não tira a vida. E quando Satanás toca, a história vai dizer que Jó teve tanta doença no corpo misturado, dermatite, sei lá, escamosa, psoríase, um monte de doença de pele. Jó, ele adquiriu chagas. Dizem que Jó, essas feridas entraram até também no sua boca, e que ao falar exalava cheiro, um odor, sabe, de podridão. Jó está como alguém agora que o corpo dele demonstra como está o interior dele, porque se o corpo estava estragado, imagina como estava o interior daquele homem, gente. Imagina como estavam os sentimentos daquele homem. Por isso que desde a primeira série é melhor se estragar na mão de Deus, porque na mão de Deus ele refaz. É melhor estarmos na mão de Deus, porque na mão de Deus a Bíblia vai dizer que daqui a pouco Jó olha, e Jó está naquela situação, a mulher dele aparece e fala bem assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu gosto de Agostinho de Hipona, eu falei de manhã, gosto. É um dos pais da igreja. Quando a gente fala pai, é porque os homens do século I ao século VI a VII ali, os homens que escreveram muitos decretos sobre a igreja. Então, nessa era patrística dos pais, Agostinho vai dizer uma coisa sobre a mulher de Jó. Ele fala que a mulher de Jó, ela é a auxiliadora do diabo. Só que eu não concordo com Agostinho. Sabe por que eu não concordo? Amo o Agostinho. Quem sou eu para não concordar com Agostinho de Hipona? Mas imagina a mulher de Jó, gente. A mulher naquela época, ela era participante de tudo que o seu marido fazia no campo. Ela costurava, ela trabalhava, ela era do lar. E como as do lar trabalham, sim ou não? Trabalham, e muito. E aquela mulher agora se vê sem mantimento. Vamos conjecturar, sem o seu cartão Black. Ela se vê sem os seus 10 filhos. E a gente julga a mulher de Jó. Sim ou não? Gente, que tem hora que a gente lê com senso de justiça. Pelo amor de Deus, tadinho do Jó. O Jó estava assim e a mulher chega, amaldiçoa esse Deus. Gente do céu. Se Jó estava, imagina aquela mulher. Tanto que no final, Deus dá outra mulher para Jó? Não, é para mostrar que a mulher de Jó não era auxiliadora do diabo. Ela era também uma das coisas que ia contribuir para o propósito. Porque Jó poderia ouvir dos 3 amigos, ele faz Bildade sofá, amaldiçoa esse Deus. Mas ouvir da mulher, gente, eu não sei a mulher de vocês, mas a minha tem um radar do Espírito Santo. Quando a mulher fala bem assim, não faz, não empresta. Esse dia de novo ela falou, não empresta ou dá, eu emprestei. Agora eu dei. Está entendendo? E Jó, ele tem uma referência, só que ele fala bem assim, fala como uma louca mulher. Ó o B.O., chamar a mulher de doida. Você está doida, mulher? Aceitaríamos o bem de Deus e não o mal dado por Deus? Lembra que a gente está falando de Eclesiastes 7,14? Quando os dias forem bons, aproveite-os. Mas quando forem maus, considere. A gente é mestre para aceitar o bem de Deus, mas quando o mal vem, a gente não quer. Porque a gente está vivendo a teologia, como eu disse, humanista. A gente está vivendo num tempo que é só vitória, varão, só vitória. Só vitória. Pode estar vitória, mas toda vitória tem o quê? Luta. E se tem luta, vai ter sofrimento. Se tem luta, vai ter problema no casamento, sim ou não? E tem problema no casamento que o pastor precisa sentar, mas tem problema no casamento que você precisa ser responsável e sentar com a sua mulher, ou a mulher sentar com o marido e resolver. Mas a gente está vivendo uma geração irresponsável que quer jogar tudo nas costas dos outros. A gente não quer resolver. E querido, eu vim nesses dias ser alguém aqui que vocês me conhecem. Essa semana eu acho que nós tivemos mais de 12 gabinetes sentando, conversando um ou outro. Eu amo isso, eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre ser responsáveis.
Sobre a gente olhar e dizer assim, cara, tem coisas que eu preciso avançar, tem coisas que eu preciso viver, tem coisas que o céu está fazendo, mas o que eu estou fazendo? Porque quando a mulher de Jó aparece, Jó fala bem assim, não dá para a gente aceitar só o bem de Deus. O mal veio para a gente resolver. Tem problemas? Tem que acabar o casamento. Não, tem que acabar o orgulho. Tem que acabar, sabe, a falta de propósito. Tem que acabar, tanta coisa que tem que acabar e a gente está querendo acabar com algo que Deus instituiu. Vocês estão comigo? Tá pesado hoje, né? Meu Deus. É adoração? Sabe qual é para mim o maior sinônimo de adoração? Não é quando tudo está bem, é quando está mal. Sabe qual foi o maior sinônimo de adoração na minha casa em 2000? Eu não vou lembrar se foi 2021, 22. Foi quando o médico chegou, Patrícia foi, e eu lembro que eu estava viajando com os meninos, e Patrícia começou a ter muita crise de ansiedade, ia para o médico, e daqui a pouco os médicos receitou tarja preta. E eu falei bem assim, amor, antes de tomar todos os ansiolíticos, que eu creio que pode sim te ajudar, eu não sou contra a ciência, a medicina, mas vamos fazer um tempo de oração? Vamos entrar para o quarto todo dia e vamos adorar Jesus todos os dias. Vamos ter uma prática, e eu me lembro que a gente começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu não me lembro se foi no 8º dia. O bálsamo do céu desceu na minha casa. Eu lembro que a Patrícia chorava, e a gente chorava, e eu sentia que aquilo estava saindo dela, e até hoje ela não precisou tomar, e se precisasse iria tomar. Mas eu não estou falando que é uma regrinha para você fazer. Eu estou falando que Deus, Ele é poderoso, só que muitas das vezes nós não queremos aceitar o mal de Deus. E aquele dia, sabe o que eu entendi? Eu entendi que Deus queria encontrar a minha casa em meio a um problema. Deus queria encontrar o nosso coração em meio a uma dificuldade. Deus queria mostrar para a Patrícia algo que ela nunca tinha visto nele. Porque nós cantamos hoje, qual é a beleza que existe que eu ainda não vi? Será que para ver essa beleza Deus vai ter que te dar uma prova? Será que Deus vai ter que colocar e você não vai encarar, porque você vai olhar e vai dizer, não quero. Não dá. Não. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele é soberano. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Eu vou pregar ainda sobre a responsabilidade quando Davi diz, eu prefiro cair na mão de Deus, porque os homens são maus. Sabe de uma coisa, quando eu olho para isso, o pau estava quebrando onde Davi estava, a praga estava matando tudo, e Deus fala, Davi, vou te dar 3 opções, qual que você quer? Eu prefiro a tua mão, Senhor. Pode vir com o teu castigo, que a tua mão é melhor do que as dos homens. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós estamos num mundo onde nós precisamos olhar para Cristo e declarar a soberania dEle. Nós precisamos ser seres que vai declarar no Senhor. Essa palavra que eu prego hoje, talvez não faz sentido. Pastor, não estou vivendo tanta luta, mas amanhã vai fazer. E quando fazer, eu vou te perguntar, você está sendo responsável? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem buscado? Ou você ainda está aquele crente, 6 horas por mim e eu vou orar, mas você está orando? Porque a igreja ensinou a você a simplesmente escrever um papel e entregar para o pastor queimar no monte. Para o pastor levar para o monte. O pastor está lá no monte orando e você está fazendo o quê? Falar uma coisa, seja responsável. Tem alguém aí? E eu vou terminar essa mensagem, porque, sabe o que é que te ensinaram? Posso falar? Que muitas das coisas que a gente, assim, passa, é de uma causa que talvez nós criamos. É a teologia da causa e efeito, né? Você está assim, Dani, porque você pecou. Esses dias, acho que alguém me falou isso, que veio de uma igreja mais dogmática, aí quando viram de bermuda na rua, falou bem assim, por isso que você está assim, você está usando bermuda, entendeu? Então, não estou criticando, eu estou falando da teologia da causa, só tem um efeito porque tem uma causa. Os amigos de Jó aparecem com isso.
Sabe por que você está assim, Jó? Porque você é tal. Porque você é aquilo. Só que Jó começa a se explicar da forma que eu e você me explicaria e começa a fazer perguntas. Gente, porque Jó não culpou a Deus, mas lamentar ele lamentou e muito. Jó falou: maldito o dia que eu nasci. Jó falou bem assim, resumindo: meu Deus, quando a minha mãe estava no trabalho de parto, porque eu não morri? Porque eu estou vivendo isso. Mas deixa eu te ensinar, lamento não tem problema quando o lamento ele é carregado no final de uma adoração. Como assim, pastor? Você pode sim chegar para Deus e lamentar: Senhor, Senhor, Senhor. Mas você precisa chegar no final e dizer assim, Jó 19:25, eu sei que meu Redentor vive. E no fim ele vai se levantar ao meu favor. Então, o problema é quando você só lamenta, mas o problema é a solução é quando você lamenta e depois no final fala: Senhor, eu sei, tá ruim pra caramba, Deus. O problema é que a gente aprendeu a falar com os outros, mas a gente não fala com Deus, gente. A gente lamenta com os outros, né? Vão no psicólogo mesmo, até eu preciso, de vez em quando. Mas a gente lamenta, entrega tudo dos outros, mas a gente não entregamos a Deus. Aí deixa eu só te falar uma coisa. Jó era íntegro, justo, evitava Deus, temia o mal. Se fosse talvez você e eu, a gente fala bem assim: por que, Senhor? Eu sou tão íntegro, eu sou tão justo, eu dizimo, eu dou oferta, eu faço porque isso chegou na minha casa, porque esse problema chegou na minha casa. Jó era sábio, sim ou não? Jó conhecia a ciência, como eu disse, mineração, gestação, astronomia. Jó que, acho que é um dos textos de Jó que vai dizer, Deus está sentado no globo terrestre, enquanto um estava pensando que a terra era isso, aí falou bem assim: calma gente, Deus está sentado e está tudo certo. Jó conhece as profundezas do mar, porque ele vai falar de Leviatã, um monstro lá do fundo do mar. Ele vai falar sobre o Behemoth, que na tradução vai colocar como um animal grande, talvez o hipopótamo, mas para muitos dinossauro. E se existiu dinossauro, Jó sabia. Vamos lá? Deixa eu te falar uma coisa. Íntegro, agora sábio, sabia de muita coisa. Tinha dinheiro? Tinha uma família bonita. Mas não foi a integridade dele que segurou a aprovação de Deus na vida dele. Então não adianta você: eu sou tão isso. Não é isso, querido. Se te ensinaram que, você está blindado de tudo. Querido, nós estamos blindados em salvação. Quando o Thales canta: eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro, no inferno inteiro tem poder contra mim. Eu ouço essa canção assim, dizendo: Senhor, eu sei, eu sou blindado. Nada vai me tirar da tua presença. Mas as provações vêm. Os problemas vêm. E, gente, eu estou orando ao Senhor sempre para ser responsável nessa igreja. Eu amo falar de fogo. Eu amo falar de tanta coisa. Poderia estar pregando uma palavra aqui que a gente já está: glória! Mas Deus, Ele quer homens conscientes. Eu já vi tanta gente que saiu do culto rodopiando, falando em língua, mas lá fora não segurou a língua e meteu a língua no irmão. Então não é o culto de fogo que te muda. Eu já vi tanto marido e mulher saindo do culto de fogo e chegar em casa, quebrar o pau. Já viram? Muitos, né? Quantos relatos? Daí você tá assim: pastor, sou eu, você me conhece. Sabe o que muda a gente? É a palavra de Cristo. Querido, esses dias têm sido dias de tantas lágrimas. Ontem eu terminei um treino da corrida e eu acordei tão cedo, tão cansado. E eu falei: meu Deus, pra que eu fui arrumar isso pra minha vida? Correr uma maratona, acordar 3 e pouco da manhã. E eu pensando, pastor Wallace, eu falei: seria muito mais fácil só ir. Deus falou: não, você tem que ser responsável com você. Porque você quer correr para quê? Só para ser um maratonista ou para dar um exemplo nesse mundo? Eu quero dar um exemplo nesse mundo. Eu quero dizer que mesmo vivendo muita coisa, a gente pode viver o princípio também completo.
E ontem, talvez quem passou perto de mim, no final, me viu na rua assim. E eu chorava. Eu falava, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por me ensinar a ser responsável, Senhor. Obrigado por não me deixar, Senhor, ser quem eu gostaria de ser, ou falar o que eu gostaria de falar. Quando a gente começou essa igreja, querido, eu comecei igual um Che Guevara gospel. Teve um dia que alguém falou bem assim: pastor, você não está pregando mais como antigamente, com aquelas palavras. Eu lembro da primeira série. A primeira série que a gente fez nessa casa foi... agora eu esqueci da primeira série. Mas era convertidos ou convencidos, isso. E eu falava, você é convertido ou você é convencido? Porque Satanás queria peneirar Jó lá atrás, ele pediu. Deixa eu pegar esse homem. Lucas 22, 31, os irmãos da mídia aí, ó, Lucas 22, 31. Um dia Jesus falou, Simão, Simão, miserável, o diabo quer te peneirar como trigo. Olha lá, ó. Mas ele vai dizer no próximo versículo, eu orei por você. Quando você se fortalecer, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E eu comecei a pregar isso. Você é convencido? Você é convertido. O diabo quer te peneirar. O diabo quer, né? Como lá em Jó, é a mesma coisa. Deus livrou Pedro da peneira, livrou Pedro. Ele disse assim, eu oro para que a sua fé seja forte, Pedro. É a mesma coisa, e a gente quer ser livrado da peneira. Gente, a peneira de Deus vem. Peneira de Deus vem quando falta o trabalho, né? A gente fica desempregado, falta o filho. A peneira de Deus às vezes vem. Mas o que ele quer? Nos forjar. E eu comecei a pregar tanta coisa assim. E Deus falou assim, calma. Eu não te chamei para ser uma marreta santa. Te chamei para ser um prumo. Calma, vamos alinhar as coisas. Eu estou fazendo. Então, querido, esse tipo de palavra que a gente vai vivendo é tudo isso que o céu está fazendo. E eu estou não pregando mais o que eu quero, eu estou pregando o que o céu quer que eu pregue. Eu estava para a gente começar uma série Homem de Guerra, e a gente foi para a responsabilidade humana e soberania de Deus. Então, porque nesses dias nós seremos homens e mulheres que, vamos dizer, resilientes, mas seremos fortes. Veio problema? Meu Deus é soberano, né? As crianças cantaram hoje lá, não sei se meu Deus é um Deus grandão, um negócio assim. Deus. Eu vi eles cantando de manhã, que o Benício falou bem assim, tio, olha meu stories cantando. Eu vi, Deus. Eu falei bem assim, é isso, meu Deus é um Deus grandão. Eu vou temer a problema? Eu vou temer a situação? Eu vou para cima dentro da responsabilidade. Eu vou viver o propósito, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, gente. É isso, não foi integridade, não foi a sabedoria, não foi nada. Deus falou, Jó, você vai ter que passar, Jó. Chegou, Jó. Porque, preste bem atenção, Tiago 1,3 vai dizer o quê? Não sei, pastor. Eu também, os irmãos vão botar ali para a gente saber. Tiago 1,3. Assim vocês saberão. Tiago 1,2, isso, vai. Meus irmãos, considerem por motivo de grande o fato de passarem. Alegria, você. Tiago tá de brincadeira. É brincadeira. Alegria por fato de passar por diversas provações. Ponto e vírgula. Eu já ensinei para vocês que ponto e vírgula é, dentro da gramática ali, um ponto que mostra assim, pare e pense, não é um ponto final. Pare e pense. Alegria nas tribulações. Assim vocês saberão que a prova produz perseverança. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero levantar homens e mulheres que perseveram. No mundo que passa rápido, as coisas não passam, gente. Gente, ontem eu estava correndo e olha as viagens, pensamento intrusivo, Felipe. Estava lembrando da época onde o pessoal estava pegando Pokémon, lembra? Que ficava mirando o celular assim. Eu já vi gente dentro da igreja assim, ó, caçando Pokémon dentro da igreja. Eu falei, que trem é esse? Aí eu falei, olha como o mundo passa. Não é isso, gente? Eu tô doido. Falei, o mundo passa, mas nós temos que ser perseverantes. Pokémon já foi. Farmar aura, agora farmar aura, nada. Né? 6-7. Sai daí, me paga esses trem. Né? Passa, mas Deus está provando uma geração em ser perseverante.
em ser resilientes, e nós precisamos chamar os nossos filhos e ensinar esse propósito para eles, em amarem o Senhor, em permanecer, porque isso está provando a nossa fé, está nos forjando. Aí Tiago está falando bobeira? Não, vou te provar que não. Tiago 5,11. Aí Tiago mata o negócio, quer ver? Tiago 5,11. Tiago 1,3, ele está falando que produz perseverança. Saiba que consideramos felizes, ele disse que era feliz lá atrás, aqueles que vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A Bíblia não escreve nada sem ponta, sabe, tudo tem um começo e um fim. Ele está falando lá atrás, sejam felizes quando virem as provações, porque vai mostrar a prova da fé de vocês. Mas lá na frente ele vai dizer, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Lembram de Jó? Paciente, perseverante, porque, gente, vamos lá ser sincero, e um exemplo bem nada a ver. Você vai no hospital, eles te chamam de quê? Paciente. E em Deus você não quer ser paciente. Melhor ser paciente em Deus do que ser paciente lá no SUS. Pastor, nada a ver, mas para alguém tudo a ver aqui. Sabe o que você precisa? Perseverar no Senhor. Seja paciente. Espere em Deus, porque Jó vai falar, eu sei que no fim ele se levantará ao meu favor. Gente, Jó viu a Deus? Jó viu Jesus? Não tinha nem cruz. Mas ele está dizendo, no fim, alguém vai se levantar. Jó já tinha uma visão profética do Cristo. Jó está dizendo assim, ei, por mais que os problemas venham, eu não sei, mas ele está aqui. Vamos lá para a gente fechar essa mensagem. Jó teve muitas perguntas? Muita gente, não dá para mensurar. Os teólogos tentaram contar as perguntas de Jó, mas são muitas, algumas fragmentadas, só que Jó teve resposta nenhuma. Porém, em Jó 38, Deus aparece. Jó 38:1, e Deus aparece, sabe aonde? Jó de boa, na casa dele, com os filhos dele, cheio de dinheiro, não. A Bíblia vai dizer em Jó 38:1, o Senhor respondeu a Jó em meio. Respondeu o que Jó queria? Não. Respondeu o que ele queria falar. E a Bíblia vai dizer no versículo 2, quem é que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 3, prepare-se como um homem, eu farei perguntas e você me responderá. Versículo 4 vai dizer, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Versículo 5, ele vai perguntar, qual foi a forma de medir a terra? Quem mediu? Quem fez as dimensões? Versículo 6, ele vai declarar os seus fundamentos sobre qual foi posto e quem colocou a pedra de esquina. Versículo 7, ele vai falar, Jó, aonde você estava quando as estrelas cantavam na criação? Sabe por que a gente canta muito nessa igreja? Me pergunto por quê? Porque sempre teve música, na criação teve música. Enquanto Deus formava as estrelas, uns vamos colocar como filhos de Deus, o que elas faziam? Cantavam, entendeu? Então quando escrever aí, quando Deus te desenhou, ele estava namorando, mentira, quando Deus formou o homem, ele estava adorando. As estrelas estavam adorando. Preste bem atenção, se no início teve música, no meio teve música, ele disse, antes de ir para a cruz, eles cantaram um hino. Logo depois, nós vamos ver que quando Jesus vir, uma música vai ser tocada, as trombetas vão tocar. E quando nós chegarmos na eternidade, estaremos cantando Santo, Santo, Santo. Então, se você não aprende a cantar na terra, adorar na terra, será que o céu é o seu lugar? Então preste bem atenção. Jó agora, ele não consegue. Deus faz, sabe quantas perguntas Deus faz para Jó? Mais 70. Deus pergunta até para Jó sobre o Leviatã, que é o grande monstro do mar. O Behemoth, que é o animal. E aí, Jó, você sabe de alguma coisa? Jó. Capítulo 40, versículo 4. Jó coloca a mão na sua boca e diz assim, Senhor, eu não vou falar mais nada.
Eu já falei demais. Sabe, tem coisa que a gente fala demais, gente, e age de menos. Não tem responsabilidade. Deus está chamando uma geração com responsabilidade. Versículo 5. Olha o que Jó vai dizer no versículo 5. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Sabe o que tem hora que você precisa fazer? É só se prostrar igual Jó e adorar. Deus quer levantar essa geração que ama Ele. Deus quer levantar uma geração além do problema. Vamos finalizar agora. Eu finalizo o último capítulo. Capítulo 42, versículo 1. Depois de Deus responder para falar em tudo com Jó, Jó respondeu: sei que pode fazer todas. Lembra que eu disse, Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está a ponto e vírgula. Eu sei que todas as coisas tu pode fazer. E nenhum dos seus planos pode ser. Olha o versículo próximo. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não, coisas maravilhosas demais que eu. Sabe o que ele está dizendo? Tu és soberano demais, Deus. Tem coisas que eu não vou entender. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tem coisas que você não vai entender. Você só precisa esperar e confiar. Tem uma canção que a gente cantava aqui assim, ó. Se a vitória não consegues enxergar, Confia. espera, ele vem. Lembra? Não lembra, né? Mais um milagre. Se é tão impossível, Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. espera, ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz milagre. Somente o teclado. Diga: ó Deus, eu vim aqui para te dizer. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, Sim, Deus. da tua promessa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nada além. Por isso que no versículo 5 ele vai dizer: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó está dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu me reduzo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha que ele diz: eu me reduzo a mim mesmo e eu me coloco agora no pó. Por isso que ele deita no chão e na cinza, porque ele vai falar que em meio às cinzas eu descobri um altar de adoração. Em meio às cinzas eu descobri que eu posso adorar a Jesus Cristo. Em meio às cinzas eu descobri a soberania de Deus. Então seja responsável e não saia do altar que o Senhor te colocou. Você talvez tenha conhecido Deus só de ouvir falar, e Ele está falando: eu quero ir além com você, filho. Eu quero ir além com você, filho. Esses dias um irmão falou na mesa, ele falou bem assim: papai, não bate não, que eu não aguento não. Né, André? E eu falei: Senhor, eu também, é minha oração, eu não aguento não.
Só que tem hora que não tem jeito, papai vai ter que vir, gente. Quando o papai vir, ele está provando a sua fé. E quando o papai vir, ele está forjando você para algo maior. Você só precisa ser responsável. Sabe o que eu conheço? Eu conheço uma geração que entrega a vida para Jesus no domingo, 2, 3, vem retiro. Daqui a pouco vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. Por que você parou? Ai, problema. Viste o meu servo Jó? A pergunta para mim e para você hoje: viste o meu servo Jó? Se Jó não parou, você não tem nenhuma desculpa para parar. Se Jó continuou adorando, você tem que tomar vergonha e continuar adorando. E quando você fala, pastor, tomar vergonha, Deus falou para mim, você precisa continuar. Toma vergonha, Sodré. Sabe por que nós falamos de filho aqui, orar pelos filhos, assumir responsabilidade igual Jó assumiu dos filhos? Porque tem gente que fala, filho de crente, crentinho. Não, às vezes filho de crente, cretino é. Porque nem sempre filho de crente é crente. E a gente precisa ter responsabilidade de mostrar para eles que a vida não é mar de rosa, que a vida não é Nutella, que a vida ela não é só o que o mundo coloca. A vida tem propósito, a vida tem um lugar em Deus. Por isso que eles estão lá nos gerações sendo marcados pela palavra. Então, igreja, vamos se levantar, uma igreja responsável. Porque, só para a gente finalizar, a Bíblia diz o nome das filhas de Jó no início? Não diz, mas no final a Bíblia vai dizer que Jó teve 3 filhas: Gemima, Késia e Karen Apuque. Por quê, pastor? Na tradução, cada um dos nomes mostra o que Jó viveria daqui para frente. Eu não achei relatos bíblicos que a Bíblia coloca e Jó foi curado. Nós não sabemos. Sei que Jó prosperou enquanto ele orava pelos seus amigos. Então ensina para nós perdão, seja responsável. Tem coisas, eu falei para uma irmã aqui ontem na igreja, tem coisas que a gente está querendo que as pessoas dão para nós, mas é a gente que precisa que dá. A gente precisa te dar. Como assim, pastor? Jó estava talvez esperando perdão dos seus amigos. Deus sabe, ora por eles. Ora por eles, porque o que você talvez acha que falta está em você. E você ora por eles, eu gero em você, e daqui a pouco eles vêm entregando oferta para Jó. Daqui a pouco eles vêm sacrificando para Jó. Calma, gente. É seguir a Bíblia. Perdão é esse caminho. Só que ele fala bem assim, 3 filhas: Késia, Gemima e Karen. E cada um dos significados, uma significa pomba, a outra significa colírio dos olhos, e a outra significa que eu esqueci. Perfume, obrigado. Quem estava aqui de manhã, né? Perfume. E Jó falou bem assim, através dos nomes das filhas: agora eu descobri, eu te conhecia de ouvir falar, os meus olhos te viram. Através dessa prova, Jó teve colírios nos olhos. Através dessa prova, Jó teve olhar de pomba. Pomba só olha para frente, ela é monofocal, ela consegue só olhar. Por isso você vê um monte de pomba, ela não consegue. A pomba ela só tem um olhar. E ele está falando bem assim: foi olhando para ti que eu percebi que eu preciso ser reto, permanecer como pomba, até sentir o cheiro do seu perfume. Jó talvez sentia cheiro das feridas do seu braço. Mas agora, através das filhas, ele está vendo, ele está focado, e o cheiro que ele sente não é mais de ferida, mas é o cheiro da beleza de quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer levantar uma geração consciente. Eu não vim aqui pregar que Deus deu tudo em dobro para Jó, gente, porque dá tudo em dobro, menos filhos. Isso, meu Deus, ele é um Deus grandão, ele pode fazer o triplo. Ele pode fazer muito além. Deus é um Deus. Mas eu vim pregar para você que mais do que dobrar os bens de Jó, Deus dobrou Jó a ele. Deus dobrou Jó a ele.
Quero finalizar essa pregação hoje tão serena e tranquila com uma frase. A frase é de Nicholas Walter Stoff, e eu vou ler para ser fiel o que o Nicholas, um filósofo americano, escreveu. Ele disse assim: olharei para o mundo através das lágrimas. Talvez veja coisas que os olhos secos jamais poderiam enxergar. Vou repetir. Olharei para o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu jamais poderia enxergar. Deus não dá prova nenhuma que nós não podemos suportar. Bem-vindo à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Precisamos ser responsáveis e não sair do altar. Finalizo com Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando os dias forem maus, considere. Porque Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não descubra alguma coisa sobre o seu futuro. É sobre isso. Nosso Deus é soberano.